Olá, meu nome é Léo Jorge Panegali, eu sou psicanalista lacaniano, sou militante comunista e sou candidato a presidente do PSOL aqui de Tubarão, em Santa Catarina. Nesse sábado agora a gente teve a primeira plenária pública para debater um projeto comunista para a cidade de Tubarão. E esse vídeo eu queria responder duas das principais críticas que eu recebi por promover essa plenária pública. A primeira delas é sobre segurança. O que foi dito é que eu estaria colocando as pessoas em risco, convidando elas a participar de uma plenária pública para debater comunismo na cidade de Tubarão. Veja, eu não ignoro que há riscos. Eu já fiz um boletim de ocorrência contra uma pessoa que disse que comunista bom é comunista morto, numa das minhas postagens aqui sobre a situação de Tubarão. É, sabemos que a gente corre algum grau de risco. A gente tem pessoas como o Jones Manuel, aí, que sofreu duas ameaças, né, de um grupo aí, em relação, de um grupo nazista, né, em relação à atividade política dele, né, ameaças de cunho racista, enfim, tudo mais. E isso não faz com que o Jones abaixe, né, suas bandeiras, pelo contrário, o Jones segue. Nesse sábado teve, inclusive, uma manifestação de apoio, às 5 horas, foi ontem, não pude acompanhar porque eu estava na plenária, promovendo a plenária aqui em Tubarão. Mas veja, o Jones se protege a sua atuação militante através da visibilidade. Exatamente isso que a gente tem que fazer aqui em Tubarão. Quanto mais a gente se retrai, quanto mais a gente deixa para aparecer publicamente com as nossas ideias e projetos apenas no período eleitoral, mais os partidos se tornam partidos fisiológicos, onde só importa ali concorrer no nicho de mercado eleitoral na época da eleição para conseguir juntar os votos, e durante o resto do tempo todo a despolitização come solta. Cuidado o que você vai falar, quando você vai falar. A gente não vai civilizar o debate político sem se colocar politicamente. A gente não vai conseguir normalizar a existência de ideias, projetos, posições e valores comunistas que atuem em favor da classe trabalhadora se não for normal as pessoas virem lá no plenário, em público, as bandeiras, as pessoas, as propostas, as ideias comunistas e tomarem como parte natural do ambiente político da cidade. É fundamental fazer isso. E se a gente não for para as ruas constantemente, publicamente, defender as nossas ideias, o que sempre vai acontecer é ficar cada vez mais retraído, cada vez mais nos gabinetes apenas, né? Isso despolitiza e amedronta as pessoas. Se isso acontece no âmbito da política institucional, se isso aparece nesse âmbito mais assim, não imediatamente fundamental da vida, imagina o que não acontece no mundo do trabalho. Tem muita gente, a maior parte das pessoas que eu conheço tem pavor de que saibam que ela não é bolsonarista aqui nessa cidade. Ou seja, não ser bolsonarista é anormal, né? Ter posições divergentes, não ir com a manada, não concordar com todo mundo, é ser um elemento que é estranho, que atrapalha, que está fora do compasso, né? Que está ali para boicotar, é como se fosse sempre o bode expiatório, né? Preciso afirmar que nós trabalhamos aqui, somos, enfim, cidadãos e cidadãs, e as nossas posições são legítimas, cabem, né? Tem todo o direito de circular nessa cidade. Pode divergir, pode discordar, pode até acusar como alguma coisa muito ruim, mas de maneira alguma pode intimidar. Isso não é mais tolerável. A gente não vai combater a intimidação e a violência política da extrema-direita, mas também da esquerda, enquanto a gente não afirmar nós temos legitimidade, nós temos ideias próprias. Então, a primeira defesa que eu faço em relação a essa acusação de que eu estaria sendo irresponsável, né, por colocar as pessoas nessa situação, é isso. Se a gente não se coloca, aí sim o risco cresce. E não tem outra coisa senão se colocar publicamente. Mas tem outra coisa. Veja, o Felipe Bezerra, que é morador e coordenador da ocupação Carlos Marighella,
que não é o único militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, o PCBR, né? Partido também do Jones Manuel. O Felipe Bezerra é a principal figura pública que promoveu a ocupação Elizabeth Teixeira. E a partir do movimento da ocupação Elizabeth Teixeira, teve uma reação muito grande da extrema-direita, que começou a acusar ele das coisas mais absurdas, descabidas e despolitizando o debate institucional, inclusive, que está na Constituição, artigo 5º, a função social da propriedade privada, tentando deturpar e descaracterizar esse debate legítimo, colocando o Felipe como um tipo de oportunista que não alguém que ele é, de fato, que é uma pessoa que está lutando e municiando a classe trabalhadora por reivindicar os seus direitos constitucionais, né? Politizando o uso e ocupação do solo, politizando o debate sobre direito à moradia, por moradia digna. Então, o Felipe deveria o quê? Não promover as ocupações urbanas para não colocar as pessoas em risco? Essas pessoas estão em risco por não ter condições de continuar pagando aluguel e se alimentando. Isso é risco de verdade. Veja, essa posição assim que eu tenho nojo, que é pequeno burguesa, dizer você não pode colocar as pessoas em risco, ignora, é de um individualismo e de um egoísmo tremendo. As pessoas negras das periferias já estão em risco, tremendo. Nas aldeias, os nossos irmãos e nossas irmãs indígenas estão correndo risco tremendo, estão morrendo. No campo, a violência é tremenda. A gente escolher não se colocar em risco, porque isso, enfim, eu tenho o direito de não me colocar em risco, é egoísmo. Veja, este é um valor comunista, o meu valor, que é solidariedade, que é empatia de classe total. Se o meu irmão está em risco, eu estou em risco também. Se aparentemente eu não estou em risco, eu tenho que necessariamente usar toda a minha liberdade para acusar, para mostrar, para demonstrar, para denunciar o ritmo, a situação de total violência. E a gente vive uma violência, ela chega até nós de maneira menos contundente, menos física, não que não seja física, inclusive, mas menos física, mais de intimidação política, mas também sofremos violência. Não tem como responder à violência sem se colocar, sem se contrapor. Não se trata de exercer outra violência, mas se trata de exercer agressividade legítima, cabível. Veja, não é a mesma coisa. A violência tem um elemento de simetria de forças. A agressividade, ela é legítima, não pode confundir, né? A agressividade do oprimido com a violência do opressor. Bem, falando então do Jones, do Felipe, toda a situação, espero que esteja claro, né? Que não é uma opção não fazer isso. Não fazer isso é se acovardar, se retirar, é falta de solidariedade de classe e é negacionismo pleno e absoluto. Vamos às ruas, vamos seguindo as ruas. No próximo mês, agora de novembro, vamos ter uma nova plenária para debater problemas da classe trabalhadora, chamar outros setores da classe trabalhadora para compartilhar conosco as suas lutas e assim, só assim, nós vamos avançar. Bem, a outra acusação é que eu me colocar como antilulista, eu favoreço a extrema-direita. Veja, eu já virei quase papagaio, enfim, tô chato já repetindo isso. Mas tem um livro, que não está comigo aqui agora, mas, enfim, o livro da Clara Mattei, economista italiana, como os economistas inventaram a austeridade e abriram as portas para o fascismo. Veja, não é mais um debate, não há uma conversa sobre isso, não há uma posição contrária à posição de que são as políticas de austeridade que favorecem, fortalecem o fascismo, o extremismo, a alternativa, a adesão à alternativa extrema do sistema para tentar romper ele, que é o que faz a nossa classe. Tem pouco capitalismo, né? Essa é a tentativa de convencer, porque é isso que está colocado como única possibilidade real. Só há resposta à austeridade, que é uma ferramenta do capitalismo, quando apresentamos de fato um projeto, críticas, posições e ideias de novas maneiras de gerir a institucionalidade, a vida social, que sejam ideias comunistas.
Ideias onde o poder não seja sempre concentrado naquele que tem dinheiro, mas que o poder, de fato, esteja na mão da classe trabalhadora. É necessário colocar propostas alternativas e não ficar sempre na austeridade. E aí chegamos num ponto. Veja, o Partido dos Trabalhadores, em dezembro de 2023, lançou uma nota, ou publicou um documento produzido pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, dizendo o seguinte: o Brasil precisa se libertar urgentemente da ditadura do BC, do Banco Central, entre aspas, independente, e do austericídio fiscal, ou não teremos como responder às necessidades do país. Veja, o que eu critico? O que é o antilulismo que eu defendo como necessário? É não aderir à ideia de que não se pode criticar. Qualquer pessoa que não soubesse que isso que eu acabei de ler esteve e ainda está publicado no site do PT, né, vai achar que isso é alguém desavisado, é alguém que não tem qualificação, é alguém que não entende as complexidades da grande política. Bem, fazer essa crítica ela é necessária. O lulismo, ela é a ideia, veja, ser anti-lulismo não é ser anti o Lula, a pessoa do Lula, ou ser de maneira abstrata, geral e restrita contra o governo do Lula, querendo derrubar ele amanhã às 7h30 da manhã. É ser contra essa ideia que favorece o fascismo, que favorece que a nossa classe fique cada vez mais extremada em alternativas individuais, porque o que se constrói na austeridade, no empreendedorismo, no cada um por si, são soluções individuais que extrapolam, né, que são extrapoladas pela nossa classe, da dinâmica econômica individual do empreendedor para a dinâmica política. Então vamos votar no candidato que é do cada um por si, né? Isso favorece ainda mais. E a gestão do Estado toda vai se construindo nesse sentido. Enfim, são diversas as traições do governo Lula em relação à sua plataforma, a qual eu ajudei a eleger aqui nas ruas de Tubarão, e tenho muito orgulho de ter feito isso. Bem, o meu antilulismo, ele é anti-recuo, ele é anti-hipocrisia, ele é anti-cinismo, porque isso que se laçou. Criticar o Lula, mesmo o PT, né? Criticar o Lula é tido como algo impossível. A gente tem que romper esse laço, né? Temos que fazer uma militância anti esse convite à submissão intelectual e política. Por isso o antilulismo ele é fundamental para poder construir uma alternativa onde o pensamento possa de fato ser livre, que a gente possa ir à política não apenas como eleitores, mas como críticos que podem construir uma nova institucionalidade, uma nova maneira de agir politicamente enquanto classe trabalhadora e não simplesmente se amoldar. Veja, o Renato Freitas tem uma crítica muito contundente, assim, inclusive ao PT, né? O que eu não critico com grande frequência, né? Você não me vê tanto falando contra o PT. A minha proposta é ser anti-lulista, é ser anti-alienação à figura de liderança, ante a supressão da crítica verdadeira, da crítica bem embasada e da crítica necessária. Mas o Renato Freitas diz que o Partido dos Trabalhadores, e eu entendo que isso vale plenamente para o PSOL também hoje, o meu partido, né, que não é um partido de fato, nesse sentido de que reúne o pensamento, as necessidades da classe trabalhadora, e transforma isso leva isso à institucionalidade a fim de orientar a institucionalidade para as necessidades e ideias da classe trabalhadora. Não. Os partidos de esquerda, de maneira geral, são grandes federações de mandatos, ou seja, focados na relação interna a manter mandato, a se eleger. É só o que importa. Então, ações como essa que eu estou tendo de fazer plenárias públicas fora do período eleitoral, fora de campanhas, fora de projeto de candidatura, é muito mal visto,
porque essas candidaturas, esses mandatos aí, não vão conseguir abarcar tudo isso. Todas as demandas que podem surgir, né? Vai sempre crescer uma demanda, e esse é o meu projeto para a Prefeitura de Tubarão, de criação de outras instâncias de poder, onde a gente possa efetivamente, enquanto classe trabalhadora, agir, né, sobre as decisões do Estado. Então, a gente vai seguir fazendo, eu vou seguir fazendo as plenárias públicas. É necessário nos protegermos pela visibilidade, pela imposição do nosso lugar no debate público. E é necessário não aceitar se rebaixar, não aceitar tensionar ainda mais essa falsa contradição entre lulismo e bolsonarismo, né? Para os bolsonaristas, eu quero dizer uma coisa muito clara: Bolsonaro não é antilulista. Ele pode ser anti o governo do Lula, que o PT tem o poder, mas o projeto macroeconômico que Bolsonaro, que Temer, que Bolsonaro, que Fernando Henrique, que Lula, que Dilma fizeram é precisamente o mesmo. E isso é o que define. Se a gente, enquanto classe, vai se precarizar, vai empobrecer ou vai ter prosperidade. A gente precisa debater criticamente a realidade para a gente poder reivindicar da nossa classe, convidar a nossa classe a um exercício crítico, a um pensamento de fato, a entender e se posicionar na realidade de fato e não ficar repetindo que o outro é bom, o outro é melhor. Não são e não vão ser. Enquanto a gente tensiona essa falsa contradição, que a gente tem um tipo de alienação ainda maior, onde os tresloucados vão fazer bobagens defendendo um pai ou outro, defendendo uma alienação ou outra. A alienação ela é perigosíssima, mas a sensatez, o pensamento, nos coloca de maneira um pouco mais refreada, mais detida, não que a gente não vá ter posições contundentes a partir da nossa reflexão. Mas se a gente diz, olha só, o Lula é bom, né, ou o outro diz o Bolsonaro é bom, que a gente vai ter só antipatia e não vai ter pensamento. Enfim, vamos seguir fazendo isso. Eu estou montando grupos de discussão e conversa aqui em Tubarão e região, a fim de promover essa politização. Tem muita gente que está com muito medo de ir para a rua, de debater publicamente, de se posicionar publicamente, medo de perder o emprego, principalmente isso. Então a gente está fazendo grupos de conversa para a gente reconstruir, né, renaturalizar, falar sobre política, debater política. E nesse processo, eu espero, de construção desses grupos de debate, de conversa, a gente consiga construir, de fato, um campo político crítico, reflexivo, que se coloca, que se posiciona e tem um projeto para a cidade de Tubarão, né, para a região como um todo, que não seja a gente votar, se comportar como meros compradores e mercadorias do mercado bianual da política institucional, que a gente possa criar uma nova institucionalidade. Essa é a minha resposta aos meus críticos lulistas, tá bom? Seguimos na luta aí para cima deles.